Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre os malefícios do cigarro. Todos sabem, ouvem e poucos acreditam, mas é verdade. Mais de 4.500 substâncias tóxicas estão no cigarro. Perfeito. E aí predominância por alcatrão, por polônio, por urânio, esses últimos duas substâncias radioativas. E aí? O que fazer com essas substâncias? Mudar o cigarro não é possível? A composição? Mudar o tabaco? Não existe eles uma botam diversificação? também a amônia, né? A amônia, porque diz que a amônia aumenta a dependência física, não é isso? Isso até foi um tema de discussão recente, né? A mudança, o disfarce do sabor do cigarro, botando cigarro mentolado e essas coisas, e até tem uma proibição sobre isso, né? E realmente, eu vejo como um grande problema começar a fumar. Né? Até esses tempos eu estava lendo um artigo que mostra que metade da população aqui no Brasil já experimentou cigarro uma vez pelo menos na vida. Metade da população. Quando foi na infância, na adolescência, né? Ou alguma atitude que... Aquela velha história que a gente vê muito no interior, né? Acende um cigarro, traz um cigarrinho para a avó, né? E aí a criança com 10 anos vai lá e pega o cigarro e ali começa a dependência. Né? Eu estava dando uma olhada sobre o assunto antes de vir aqui e estava vendo, Batista, que para uma dependência longa basta o uso do cigarro por 6 semanas. Então 6 semanas daria 1 mês e meio, né? O uso contínuo do cigarro para que se crie a dependência. 6 semanas. É um período relativamente curto, né? E uma outra coisa importante que a gente ressalta, que tu falasse bem, é que a parte psiquiátrica da coisa, e eu não gosto de usar eufemismo numa situação dessa, eu acho que é uma parte psiquiátrica forte, a dependência química do cigarro. A gente tem que usar alguns truques, né? Então, eu fiz um curso numa universidade americana sobre abandono do cigarro. E lá, o que eles fazem? Eles ensinam as pessoas a trocar a sua rotina de vida. Então, assim, todo fumante tem o seu modus operandi, como eu digo, né? Como se fosse um crime, mas eles acordam, vão no banheiro, pegam um café preto e vão para a sacada fumar o seu cigarro. Né? Depois vão lá, tomam o café direitinho, antes de tomar banho. Todos têm o seu modus de fumar o cigarro. E como existem associações comuns, né? Esse do café preto com cigarro é clássico. Né? Principalmente depois do almoço, né? É uma característica. O álcool também, né? Existe aquele... Eu tenho alguns pacientes fumantes que estavam indo super bem, daqui a pouco eles resolvem tomar um chopinho e aquilo ali é uma coisa que realmente dá uma vontade desesperada e entra no craving, né? Como dizem os americanos, aquela dependência forte de cigarro que tu precisa resolver fumando. De uma forma simpática fica mais sacralizado. Né? Tem até o Batista, que é mais antigo, assim, lembra aquele filme? Muito mais antigo. Eu estou aqui com os antigo, jovens. Né? Prova tal que continua aqui porque não é tabagista, né? De nenhuma experimentação. Pois é. Nem uma vez. Então, não sei se tu lembras daqueles filmes que tinha. Humphrey Bogart, o campeão. Então todo mundo fumava, né? Aí tinha aqueles filmes policiais e uma técnica que era muito usada quando levava o sujeito para a delegacia para ser investigado, né, inquirido, deixava o cara sem fumar. E ele pedia um cigarro. Não, só vou te dar um cigarro se tu falar. Né? E o cara ficava numa piscina, num desespero, porque naquela época o pessoal usava muito. Né? Eu me lembro de E fumavam filmes. perto dele. Isso. E fumavam todo mundo. Não, e eu lembro, e tu vai servir como testemunha ocular do fato, que se fumava dentro dos estúdios de televisão. Tinham programas esportivos, domingo à noite, na televisão brasileira, e até eu vou te dar os personagens que João Saldanha fumava. João Saldanha, Sérgio Cabral, o Paulo Santana eu vi fumando aqui nos estúdios, isso há 40 anos atrás. Fumava dentro do estúdio, consegue... Mas para não ir muito longe, eu terminei a faculdade faz 13 anos, tá, que eu estou trabalhando aí no mercado. Pois eu estou vendo que eu já faço 30. Então, assim, não faz tanto tempo assim. Eu tive uma professora que fumava dentro da sala de aula, numa universidade federal pública, aqui em Porto Alegre. Ela dava aula, fumava um cigarrinho com um isqueiro e ficava ali, e fumava. E era socialmente aceito isso, né? Existe também essa dependência
mas nesse tempo do cinema e de fumar na sala de aula, vem muito da preocupação do charme, da sofisticação, do que era glamouroso. Né? Glamouroso é a expressão em desuso, mas era que se Mas usava então, na vou te época, contar, né? aqui em Porto Alegre tinha, agora já é falecido e até foi vítima do próprio tabagismo, um professor meu, que me passou de R1 para R2 da residência de saúde mental, que ele era psicanalista e ele fumava no consultório. E aí alguns pacientes dele me contam que o prazer maior que eles tinham era de ir para a sessão e aí ficavam os dois fumando lá. Aquilo é uma coisa, um prazer. Imagina isso. Não, isso é inadmissível. Porque a gente também sabe, uma coisa importante que a gente não pode deixar passar, é que o tabagismo passivo também faz mal. Né? Se tu está num ambiente com fumantes, a tua chance também de ter câncer aumenta, a chance de ter infarto aumenta, a chance de ter derrame aumenta. Então isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente via aqui em Porto Alegre há poucos anos, tu poderia fumar em qualquer lugar. Então tu não fumava e ficava ali com aquela fumaça a noite inteira, né? Então tem... Não, isso O que tu doutor falou. Ricardo lembrou o estúdio, eu lembro agora, eu narrei futebol durante muito tempo na cabine da TV Piratini, depois da TV Educativa, na TV Guaíba, e o José Matzenbacher, repórter, meu amigo, fazia questão de assistir o jogo fumando ao lado. Né? Fui um fumante passivo do Matzenbacher, no mínimo aos domingos. Não, e eu lembro que aqui em Porto Alegre, logo que teve essa lei da proibição do fumo em recintos fechados, restaurantes, um daqueles restaurantes tradicionais ali do mercado tentou se rebelar e tal. E hoje, graças a Deus, a gente vê que a lei é muito bem aceita. E tu sabe que eu gosto muito de samba, né? Eu me lembro que eu frequentava o Dona Neuza, ali na rua Lima e Silva, né? Sim. Que é um lugar de samba excelente. E aí, depois de uma época para cá, eu não ia mais, porque aquilo que o Daniel falou antes. Eu chegava em casa com uma murrinha de cigarro. Espero que hoje, ali na parte lá dos fundos, que tem um samba muito bom, não, acho que agora estão cumprindo a lei, né? E proibido, porque ficava insuportável. Uma outra questão interessante, pelo menos, em final de 2004 saiu uma pesquisa de um grande pesquisador americano chamado Salim Yousuf. E o Salim Yousuf pesquisou o que gerava infarto. Né? Inclusive a manchete, quando saiu esse artigo, foi as 10 coisas que geram infarto no ser humano. Né? E isso deu um boom na comunidade científica. Não devem ter revelado, mas a primeira de todas deve ser os bancos. É o quê? Os bancos. A rede bancária. A causadora de infarto. Causadora de infarto. Mas ele estudou o tabagismo e quantificou o número de cigarros que as pessoas fumavam. Então, por quê? A maioria dos trabalhos só diz fuma sim ou não. E ele não, ele foi mais inteligente e fuma sim. Quantos cigarros por dia? E as pessoas marcavam. Isso foi um trabalho que aconteceu no mundo inteiro. E ele viu que, por exemplo, as pessoas que fumavam 40 cigarros tinham 8 vezes mais chance de ter um infarto. Se tu fumasse 10 cigarros, teria 2 vezes mais chance de ter um infarto. Então se chegou à conclusão que, claro que não é o ideal, mas isso é uma pergunta que a gente ouve muito no consultório. Doutor, eu fumo 2 carteiras, se eu diminuir para uma, melhora alguma coisa? Melhora. O ideal é 0, porque quando tu passa para 0, bom, a tua chance volta a ser normal. Né? Agora, diminuir vale a pena também, é uma alternativa, mas o ideal é que se pare de fumar. Né? É uma supressão de carga de nicotina, né? Exatamente. Agora tem um outro problema aí. Nós que trabalhamos com psiquiatria, as pessoas dizem, olha, doutor, o senhor faça todo qualquer tipo de tratamento para mim, mas desde que não engorde. E quando tu propõe que a pessoa pare de fumar, a maioria dos tabagistas que param engordam. Mas por que eles engordam? As pessoas engordam porque as papilas degustativas, elas diminuem a sua função com o contato da nicotina. A pessoa não sente o gosto dos alimentos. Então aí ela para de usar a nicotina, há uma desobstrução dessas papilas degustativas e ela começa a comer mais. E os alimentos ficam mais saborosos. Claro. E outra coisa também é o seguinte, que quer queira, quer não queira, a questão do tabagismo e da alimentação é um problema de fixação oral, porque a pessoa tem uma satisfação oral, que é uma satisfação bem primitiva, né? E então o que ocorre? Ela troca o cigarro pelo alimento, né? E aí começa, inclusive um dos tratamentos que se usa muito realmente é a própria goma, né? Que a pessoa está, apesar que o gosto da goma
de nicotina não é muito agradável, mas sempre se estimula usar chiclete, bala, né, para ter algo na boca, porque na verdade é aquele hábito. Inclusive tem alguns pacientes que eles param de fumar, mas ainda às vezes eles tiram no início, assim, porque é aquele hábito de ter aquele. E tem pacientes que estão parados de fumar, mas que tem a carteira dentro da bolsa. Claro, Né? claro. Porque ela parece que aquilo ali é uma segurança. Né? Então, na verdade, a nicotina ela é um ansiolítico, por isso que as pessoas usam. Né? Assim como é o álcool também. Mas só que depois do uso há um efeito paradoxal, que aquilo que serviria para acalmar num primeiro momento, num segundo momento excita, dá uma excitação do sistema nervoso central. Então, como o sistema nervoso central ele fica vítima dessas substâncias psicoativas, tu tem que substituir. Então, substituir por uma outra droga que faça o mesmo efeito sem os efeitos. Uma droga que seja também harmônica, né? Exatamente. Ela não pode ser, não sei se é neologismo ou não, não pode ser euforizante também, né? Quando antidepressiva. Tu sabe que uma coisa que eu observo bastante, que esse comportamento da abstinência também depende do perfil do paciente, de como ele é. Né? Então, os pacientes que são mais para baixo, assim, já tem um pouquinho de um sintoma de depressão, eles param de fumar e às vezes a gente vê, a pessoa se tranca no quarto, não quer se relacionar com ninguém, não quer conversar. Então, eu sempre brinco que o melhor amigo do cardiologista, né, é o psiquiatra. Então, para esses pacientes que estão parando de fumar, é bom ter um psiquiatra, é muito bom. Porque ele consegue controlar tanto a ansiedade, que acontece às vezes pela abstinência. Eu me lembro pontualmente de uma paciente minha que estava indo super bem, só que começou a fazer abstinência e o elevador, ela esperando o elevador, apertou o botão e o elevador abriu e fechou e não seguraram a porta. Ela brigou de puxar cabelo aos 60 anos num prédio do centro. E ela disse assim, doutor, não é meu normal, eu sou calma. E eu disse, bom, isso é abstinência. Né? Então, tem que ter um acompanhamento. E essas medicações que o doutor Nogueira falou, não tem nada assim que tu vai ficar sedado, que tu vai ficar maníaco, agitado. Não, é uma coisa para tu equilibrar. Eu acho que eu digo, buscar o equilíbrio. Daí eu falei em euforizante, não isso. pode também. Porque tu tira uma substância, lado, tem que ter né? outra, né? Pelo menos para compensar daí naquele é uma momento. característica da bipolaridade também. Então tem que ter as compensações, né? Então as vantagens que tu vai ter parando de fumar. Então tu vai ter uma oxigenação maior dos tecidos, tu vai poder caminhar melhor, tu vai ter uma resistência maior, né? Então a gente vê que o fumante ele tem uma dificuldade de resistir a obstáculos, né? Uma escada é uma montanha, um desafio, né? Né? É uma montanha, né? Então ele vai ver que ele vai começar a oxigenar melhor. E aí o que a gente tem que propor? Uma coisa que a gente não falou até agora, que é o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele compensa, porque ele produz endorfinas. E essas endorfinas dão um sentimento de satisfação para o organismo. Então, na verdade, o organismo humano, a mente humana, o cérebro humano, ele está sempre em busca de uma coisa que se chama prazer. Né? É o sentido do prazer. É a chamada sensação de bem-estar, né, que provoca. Exatamente. Do prazer e do bem-estar. E o exercício tem um papel em controlar o peso, né? Te ajuda a tu não ter tanta ansiedade, a tu não comer tanto, que é uma das maiores queixas, né? Se tu propõe, principalmente as mulheres que têm uma relação com peso quase patológica, né? Algumas delas, o que acontece? Elas têm muito medo de engordar. Doutor, eu quero parar de fumar, mas eu não quero engordar de jeito nenhum. Então, tu tem que substituir por atividade física, tem que controlar a dieta, porque realmente eles podem ganhar peso por ansiedade, por essa sensação de a comida ser muito mais saborosa, né, do que era antes, né? Então, acho que o exercício entra muito bem nisso. Né? E os antidepressivos, nós temos que ter o cuidado, porque tem alguns antidepressivos que faziam retenção de líquidos. Né? São aqueles antidepressivos os primeiros. Os de primeira geração, né? De primeira geração. Né? Então, hoje nós temos antidepressivos que diminuem o apetite, reduzem o apetite, não fazem retenção de líquidos. Né? E no caso específico do tabagismo, nós temos um antidepressivo que
muito bem indicado, sem efeitos colaterais, sem contraindicações. Obviamente que sempre tem algum efeito colateral ou alguma contraindicação, se houver associações com outras substâncias, né? Então, aquilo que se chama de interação medicamentosa. Mas aí a gente tem que ter o cuidado, né, de analisar e ver. E o importante é que assim, o tratamento do cigarro, do tabagismo, não é tu dá um remédio, é um tratamento, né? Então, assim, todos esses efeitos que essas medicações podem causar, e não são muitos, são poucos, né? Eles todos são controláveis. Então, tu vai tratar o tabagismo, tu vai lá, consulta com o médico, ele te dá a medicação, volta para reavaliar em 2 semanas, depois volta depois de 1 mês, e assim tu vai acompanhando esse paciente. Né? E uma coisa que também é normal, que os pacientes têm que saber disso, é que muitas vezes eles param e voltam a fumar, e depois a gente vai de novo, a gente pode instituir esse tratamento e tentar várias vezes até que a gente tenha um resultado final, que é não fumar. Só para você ter uma ideia, o grande problema é que o tabagismo, ele era recebido como se fosse algo comum, mas não normal, mas era comum. E como sendo comum, era até certo ponto aceito. Então, por exemplo, na nossa unidade de saúde mental e dependência química do Hospital Universitário de Canoas, Ali em Canoas. nós fizemos um novo protocolo que define o diagnóstico. Então, raramente algum paciente interna lá com diagnóstico F10.0, que é alcoolismo, ou F14.2, que é o uso de cocaína. Por quê? A grande maioria deles usam múltiplas drogas, ou usam uma droga dessas e o tabaco. Então, a gente institucionalizou para que no diagnóstico se tenha um cuidado até certo ponto, para incluir o tabaco. Então, a maioria hoje... Para não classificar de forma singular, né? Exatamente. Então, o que tu faz? A gente bota a maioria hoje dos diagnósticos dos nossos pacientes é F19.2, uso de múltiplas drogas psicoativas, que mudam o comportamento do paciente. Então, é isso que o Daniel fala. Tu tem que fazer um tratamento. Então, dentro do tratamento do infarto, da hipertensão, tem que tratar também o tabagismo, que a gente não fazia isso, era até um equívoco nosso. Hoje nós nos demos conta que o tabaco, que é o causador, ou é um dos causadores dessas patologias. Então ele tem que ser tratado como... Uma curiosidade, causador de patologias, causador de várias doenças, todos nós sabemos. Basicamente, cânceres, né, de pulmão, problemas cardíacos, vias respiratórias, mas no elenco também está incluído, e aí é curioso, catarata. Por que não pode provocar catarata? Na verdade, o cigarro ele causa um envelhecimento acelerado de todo o corpo. Né? Então, talvez seja aí a explicação. Então, a gente sabe que as pessoas têm doença, como o Nogueira falou, aos 60 anos, doenças que apareceriam aos 75. Então, tu tem mais entupimento arterial, tu tem mais doença pulmonar, tu tem mais pele. A pele de um tabagista, todo mundo, né? Tu enxerga que a pessoa fuma, né? Porque realmente aquele aspecto é o envelhecimento celular que acontece. Então, provavelmente seja essa a explicação. Seria o caso também, e vou incluir para não ficar só na catarata, diabetes e otite? O diabetes ele tem uma relação também com ganho de peso. Né? Então, isso é uma das coisas que na verdade, o paciente ele é um conjunto dessas doenças. Né? A relação direta cigarro com diabetes, acho que está mais relacionada ao ganho de peso mesmo. O paciente que não sabe que farinha e pão branco acaba virando açúcar, né? E fica aumentando isso. Os 3 males da sociedade são sal, açúcar e farinha. Né? Mas é o seguinte, eu diria o seguinte, pelo que a gente está vendo na fisiologia do tabaco, o que ele causa na fisiologia humana é a falta da oxigenação dos tecidos. Então, se há uma falta de oxigenação, esses tecidos perdem a sua função porque eles não têm o combustível para eles continuar funcionando, entendeu? As mitocôndrias lá que dão a energia, elas precisam de ter oxigênio. E o oxigênio não chega mais lá nas extremidades, né? A otite aí eu tiraria fora porque é uma inflamação, né? E, entende? Então, não havendo a oxigenação, o que vai fazer? Vai haver a perda de função, né? E aquilo que não é usado atrofia. Nós estamos chegando ao final da democracia de hoje. Voltaremos a esse tema
Esperamos sempre contar com a presença dos nossos convidados de agora. Temos 1 minuto e meio para cada um para a mensagem de encerramento. Começamos com o Dr. Daniel Soto Silveira. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que, primeiro, procurem ajuda. Tá? O tabagismo realmente ele é uma doença que tem tratamento. Hoje em dia tem várias medicações que a gente pode ajudar as pessoas a pararem de fumar sem sofrimento. Isso é uma coisa muito importante. E que as pessoas tenham consciência de que parar de fumar representa uma melhora muito importante da qualidade de vida. Tá? A pessoa que fuma, como eu falei anteriormente, tem mais chance de ter infarto, mais chance de ter derrame, todos os tumores que todo mundo já conhece. Né? Hoje em dia, tu vira uma carteira de cigarro, tu tem essa informação diariamente. Mas o que eu queria passar para as pessoas é que tratem-se, procurem ajuda. Né? Pode ser um clínico, pode ser um cardiologista, pode ser um pneumologista, pode ser um psiquiatra, mas procurem ajuda porque esse problema tem solução. Muito obrigado, doutor Daniel Soto Silveira, médico cardiologista, representando também a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul aqui nesse espaço, pela participação no nosso Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Eu diria o seguinte, procurem a se amar mais, a ficarem mais bonitos, mais cheirosos e que amem mais e que beijem mais. Né? Que parando de fumar, a pessoa vai ficar com um cheiro melhor, vai ficar mais saudável, mais bonita, vai ficar com uma pele melhor e amem mais e ao invés de fumar, beijem mais. Muito obrigado. Sigam esta recomendação tão valiosa, tão necessária, às vezes deliberadamente esquecida, né? Porque as relações humanas ficam cada vez mais difíceis em razão das dificuldades que a vida coloca à frente de cada um. Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, coordenador desta área do Hospital Universitário da UBRA, né, que faz parte deste complexo tão importante para o atendimento à saúde no estado do Rio Grande do Sul e que vem prestando serviços relevantes à nossa sociedade. É uma luta muito grande, lá dos anos 70, e que acaba se constituindo em um orgulho para a ciência médica do Rio Grande do Sul e, por via de consequência, para toda a população. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, quando falamos sobre os malefícios do cigarro. Ficamos atentos, sim, à composição química do cigarro, ao que leva à dependência física, psicológica, mas também falamos sobre hábitos de vida. Isto é fundamental para que a pessoa encontre o equilíbrio necessário nas suas relações, no seu comportamento e, principalmente, nessa relação fundamental com o seu corpo. Falamos em cérebro, o cérebro está sendo desenvolvido sempre, armazenando conhecimento, determinando ações, mas ele precisa também determinar que a pessoa tenha este autocuidado. Sem ele, nada é possível ser feito. Vamos chegando ao final do Democracia.